Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. E a minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, advogada, mãe, esposa, uma princesa amada que eu tenho muita alegria de caminhar junto, de ver crescer pessoalmente, profissionalmente há tantos anos. Francine Reis, seja muito bem-vinda ao W2Wcast. Conta pra nós quem você é e o que as nossas mulheres podem esperar de hoje. Esperar, não sei se eu Não espere mais. Mas quem é a Francine Reis? Ela é advogada. Ela está advogada, né? Mas sou mãe. Mãe da Maria Helena, esposa do Douglas, filha de Jesus, amiga das minhas amigas, muito amiga das minhas amigas. E master da Rô. Amei! Fran, esse espaço nosso aqui é para que as mulheres que nos ouvem e que vão nos ouvir, independente do momento que escutem, elas se sintam inspiradas, encorajadas pela tua jornada. E eu te acompanho há bastante tempo e eu te vi crescer, ganhar espaço profissionalmente, principalmente. Mas hoje eu te vejo crescer mais ainda dentro da tua casa, para a tua família. Então a gente vai caminhar por esses dois lugares, tá? Pra gente começar, eu gostaria que você compartilhasse se você fez alguma coisa antes de ser advogado, se você sempre quis ser advogada, como é que foi o teu encontro com a profissão, como que tudo começou e como que a Fran se tornou essa advogada que ela é hoje? Bom, o meu pai, ele é marceneiro e a minha mãe é professora de educação física. Então, ela dá aula em academia. Dava, né? Agora não dá mais. E o meu pai tinha um cliente de muitos anos que ele era advogado. Uhum. E as filhas eram advogadas. E eu achava elas muito maravilhosas. E daí, só que eu via muito filme policial também. E daí, desde pequena, o meu sonho era colocar os pés em cima da mesa da delegacia. Era isso que eu queria. Sabe que ele colocar os pés assim? Tá, delegada? Delegada. Tá. Tua cara. Não é minha cara? Muito bom. E daí, eu entrei pro direito pensando em ser delegada, mas sempre achando elas muito bonitas, assim. A gente acompanhou, né, a vida delas toda e não passei no concurso público, né? Fiz bastante concurso público, estudei muito para concurso público. E passei até num da Polícia Civil e reprovei na prova física, não sei porquê. Minha mãe é professora de educação física e eu, ao contrário dela, né, sedentária. Aí eu desisti de fazer concurso e fui me aventurar na advocacia. Vou te dizer que eu entrei na empresa, que eu fui me aventurar como advogada, eu não sabia nem o que era aquela empresa. Foi uma indicação de um ex-namorado, uma amiga, entrei na tal da empresa. Todo mundo dizia que já trabalhava nessa empresa, era tipo aquela flex, sabe? Ou tu trabalhou, ou tu... Quanto tempo faz isso? Isso vai fazer quase 10 anos, foi em 2018 ali. E antes disso, né, na época de faculdade, sempre foi muito difícil, né? Meu pai nunca deixou faltar nada, a gente tinha uma vida boa, assim, mas com muita dificuldade, assim, muito esforço. Sem as coisinhas que a gente queria. Muito esforço, assim, da parte do pai, da mãe. E daí eu falava assim, cara, eu não vou deixar ele pagar isso sozinho, eu tenho que arrumar um jeito. Então eu sempre trabalhei em loja de roupa, final de semana ia fazer evento. E não era evento ficar bonita lá no portão, não. Era evento servindo. Teve uma vez que eu tinha 15 anos, acho, 15 para 16 anos. E eu fui servir um aniversário de 15 anos. Eu era garçonete nesse aniversário. E daí quando eu fui servir as pessoas da minha idade, a menina olhou para mim e falou, ô tia, eu quero coca. Eu me senti a pessoa mais velha, horrorosa do mundo. Eu olhei, eu tenho a tua idade, minha filha. Falei, bom, eu sou mais madura que ela, com certeza. E daí era isso, eu fazia... Aí eu pedi bolsa na faculdade, daí eu servia dentro da faculdade para poder ter a bolsa. E foi assim a minha história na faculdade. Quando eu entrei nessa empresa, não sabia nada do que era. Comecei a trabalhar lá com eles, advogando, aprendendo. E... uma amiga minha saiu dessa empresa e eu assumi a parte dela, que ela fazia a parte comercial dessa empresa. E eu tinha que viajar com os comerciais. E daí, ali, eu comecei a aprender o que eu faço hoje. Comecei a se relacionar com esse mercado. Com eles. Eu trabalhei na Fontes, né? A Fontes foi minha grande escola.
E daí eu saía junto com esses comerciais para visitar e perguntava para eles o que era uma portabilidade, o que era crédito consignado, porque eu não sabia. Eu não entendia consignar onde, pagamento de quem, se eu for demitida, mas não tem nada a ver com isso, é um outro nicho. E ali eu comecei a aprender o que eu estou fazendo hoje. Então, a gente começou a advogar para correspondentes bancários e promotoras de crédito. E eu me encontrei. A gente que é do mundo do consignado sempre fala assim, nosso mercado é muito difícil, mas ninguém sai. É muito difícil sair, parece um vício, assim, sabe? Acontece alguma coisa errada, a gente, vou desistir, mas daí volta. Até quando eu entrei na mentoria, né, Rô, eu falei assim, eu quero mudar o nicho. E daí tu olhou pra mim, tá, mas eu só te conheço fazendo isso. Quem mais faz? Aí a gente contou nos dedos 2, 3 pessoas. Não, fica aí que vai dar certo, né? Não fazia sentido. Não fazia sentido mudar o nicho do escritório. Então, hoje a gente advoga para correspondentes bancários, promotoras de crédito. Esses empresários, por trás dessas empresas, a gente cuida também. Então, o nosso escritório é empresarial. E agora a gente está caminhando para as instituições financeiras. Uhum. Então, era uma meta, um sonho muito distante até para a gente. Antes da gente falar um pouco do que tu entrega para essa galera... eu queria falar um pouco da Fran, da jornada da Fran dentro desse mercado, porque essa empresa foi uma escola. Depois eu sei que tu passou por um escritório de advogados associados, eu acho, né? E depois montou o teu escritório e hoje é reconhecida como uma das maiores dentro desse nicho. Então, esse mercado, ele te conhece, até por isso não fazia tanto sentido fazer essa migração. E às vezes a gente muda, faz um pequeno ajuste, como está sendo feito agora, um ajuste de perfil de cliente, um ajuste de entregáveis, mas não sai do nicho, né? Porque às vezes, enfim, passa de tudo na nossa cabeça, né? Todos os nichos têm as suas dificuldades. Seja qual for, qualquer empreendedora que a gente fale, vai dizer, nossa, o meu é mais difícil, porque é o que a gente conhece. E é isso. Mas como que foi? Entrei nessa empresa... Ali foi minha escola e aí fui crescendo. Como que foi quem foram as pessoas? Como que foi essa subida até tu ter o teu escritório maravilhoso, a tua equipe, a tua cara e hoje ser reconhecida nesse mercado? Bom, como eu trabalhava lá, a gente ganhava muito pouco como advogado lá. Assim, muito pouco mesmo. E num café com 2 grandes amigas minhas, elas... fizeram a conta assim de padeiro e falaram, se em 2 meses tu não tirar o dobro do que tu ganha, que não era muito, a gente vai pagar pra ti ser como advogada lá do escritório. E eu topei, saí da minha zona de conforto, porque era uma grande escola, mas no meu bolso... Era pouco, mas era fixo. Era pouco, mas era seguro. E, nossa, nessa época meu pai me ajudou muito, assim, porque às vezes eu ia viajar a trabalho mesmo, e eles, né... A minha antiga chefe pediu pra gente fazer o reembolso. Só que daí a gente tinha que dar o dinheiro na frente, só que era um dinheiro que eu não tinha. Então, meu pai me apoiou muito nessa época. E aí eu fui com as meninas, né? Com as minhas 2 amigas. E a gente montou um projeto. Acho que o nome era até Atenas Empresarial, para cuidar de empresas. E acabou vindo empresas do consignado. Não foi algo tão intencional assim. E eu comecei daí a gente pegou uma lista... de possíveis empresas da área do consignado, que era onde eu conhecia, né? Puxamos no Google, internet, a gente até brinca que era a tal da lista telefônica. Parcelamos no cartão, assim, várias passagens aéreas. Daí, em São Paulo, a gente ficava em algum lugar. No Rio, a gente ficava na casa de uma outra amiga. E assim, batendo na porta. Oi, prazer, meu nome é Francine, trabalho com crédito consignado, trabalhava na Fontes, gostaria de mostrar meu trabalho. E assim, a gente foi construindo na cara e na coragem. Comendo miojo, muito miojo, e parcelando tudo no cartão que Deus ia prover. E assim começou a gente ser conhecida. E daí depois teve o rompimento ali, porque elas foram mais para a área de imobiliário. Hoje elas são grandes mercado, né? Advogadas desse mercado. E eu fui para a área de Corban, que era a minha grande paixão, né? Era o que eu gostava de fazer mesmo. E daí foi aí que o pessoal começou a me conhecer. Mas a gente pegou muito metrô, muito miojo, muito batendo na porta, muita porta fechada na nossa cara e não desistimos. Quando a gente fala do receio do online,
É porque eu bati muito com a cara na porta no offline, sabe? Tu deveria estar forte pro online, já que tu bateu em tanta porta, porque é parecido. É parecido. A experiência é semelhante. Mas é porque o não do online é não e fecha a porta, né? O não do offline é não e fecha a porta. O do online fica mensagem não lá. Daí eu acho que a gente não tem que revisitar aquela mensagem. Eu quero saber, a partir desse momento, beleza, trabalhamos quanto tempo juntas até que tu teve coragem de montar o teu, construir o teu nome e a tua equipe que hoje tem a tua cara. E hoje essa migração que vem sendo feita, né? Você crescendo como profissional, naturalmente, a gente acaba escolhendo com quem a gente quer trabalhar, o teu nome cresceu. Então, eu vejo muitas advogadas, a maioria, grande maioria, que são muito boas advogadas, mas não investem e não se desenvolvem como boas em outras áreas. No teu caso, eu te vi se desenvolver como líder, né? Aprender a vender, aprender a usar o digital como ferramenta, gerir teu negócio, trazer teu marido para perto para ser teu parceiro, para ser teu sócio, e desenvolvendo habilidades que só ser advogada não ia te colocar no lugar que tu estás hoje. Quem foram as pessoas, quais foram os momentos de vou abrir meu escritório, vou dar esse salto, vou dar esse passo, quando foi que ele veio para perto? Como que foi essa jornada de tu crescer como profissional? Quando eu conheci o Douglas, a primeira frase dele foi: tu não devia estar no escritório. Tipo, tu pode caminhar sozinha. Porque eu tava meio desconectada ali, sabe? Amava ela de paixão, mas eu tava meio desconectada do escritório, do que era feito, né? Não era o meu nicho, eu me sentia perdida. E daí eu fui para uma imersão, aquela 322, foi 322. E lá eu fui muito aberta e muito, digamos assim, humilhada, né? No sentido de estar ali sensível ao que Deus tinha para mim. E ali eu tomei a decisão de que eu ia assim, caminhar sozinha. Depois disso, eu comecei a trabalhar em casa. Eu não abri o escritório de pronto, porque eu tinha muito medo da conta, né? Do custo fixo, do custo de a conta não alto. fechar. Eu tava com um bebezinho, recém-casada, nem sabia se o casamento ia dar certo. E daí eu tava conversando com uma grande amiga minha, a Chau, e ela falou: amiga, o máximo que vai acontecer é um CPF bloqueado, tudo ser despejado ali da sala. Encara, cara. Vai, abre o teu negócio, seja visível nisso, porque ela também estava nessa construção da empresa dela. E daí tinha uma sala do lado da sala dela. Do ladinho da sala dela. Aí eu conversei com meu pai para ver quanto que custaria ele fazer os móveis e tal. A gente pegou um empréstimo e abrimos o escritório. Aí eu tinha uma colaboradora. E assim a gente foi aprendendo, né? Eu sempre falo que... São quantos colaboradores hoje? Hoje a gente fechou mais 2 hoje, então a gente está num total de 6 pessoas. 6 pessoas ali no escritório. Mais eu e o Douglas, né? E eu fiquei com muito medo, assim. Tinha muito medo de não dar conta. E as coisas vão... Sabe aquele dar o passo que Deus vai te dar o chão? E daí as coisas foram acontecendo, E eu sou uma eterna aprendiz. Eu sempre levo o que o meu marido fala pra mim, assim: se a gente sentar numa mesa em que a gente é o mais inteligente, a gente tá na mesa errada. Então, eu fui construindo... Eu era a doida de comprar curso. Então, eu comprei curso de gestão, curso de liderança. Alguém me dava um feedback negativo, eu já ficava frustrada com aquilo, já procurava me desenvolver naquilo. E foi assim que eu fui construindo a minha jornada, assim, dentro do escritório, né? Então, sim, a gente é multitarefas. Não é fácil trabalhar com o marido do lado da mesa todo dia. Mas todo mundo disse que isso não ia dar certo. Todo mundo disse que não ia dar certo. Minha mãe disse que não ia dar certo, porque é muito ruim trabalhar. E vou te dizer que... Tu tens administrado isso maravilhosamente bem. Foi um grande salto, tá? Um grande salto ter o apoio, Douglas, né? Ali comigo. Porque... Pra te poder ser uma boa advogada. Pra eu ser uma boa advogada. E ele cuidar dos bastidores pra ti. Ele cuida. Ele cuida da parte financeira, administrativa. Ele hoje está criando um sistema pro próprio escritório para atender melhor os clientes. Então, ele é um bom ouvinte, assim, das meninas.
Então, está sendo muito bom. Tem perrengue? Tem, mas a gente conseguiu aprender a porta para fora do escritório, a gente não falar sobre o escritório, sabe? Então, está sendo bem legal o amadurecimento, assim, como casal e como sócio, né? O que hoje, Fran, o escritório entrega para os clientes que tu considera essencial e que a maioria das pessoas não faz? Acordo de sócios. Fala sobre. Eu aprendi contigo. O acordo de sócios, eu e a Bruna, a gente até tem uma brincadeira falando que é aquilo que ninguém precisa saber, só a gente, né? Eu e você como sócias. Porque o contrato social, ele é depositado lá, né? Fica público, qualquer pessoa consegue acessar. O acordo de sócios são limitações e combinados que acontece se? O que acontece se eu vier a faltar? O que acontece se eu entrar em coma? O que acontece se eu preferir cumprir a minha jornada de maternidade? Né? Porque a empresária não tem licença maternidade. Né? Então, ter isso com a tua sócia é bem importante. O que acontece se a gente não chegar no denominador comum? Quantas reuniões a gente precisa ter? Isso a gente coloca o número de reuniões para chegar no denominador comum. Quem vai ser teu mediador? A tua preferência é que a tua filha siga o teu caminho e toque a empresa, se tu faltar? Ou tu tens uma pessoa que tu queres colocar no lugar? Então, tudo isso é construído dentro do acordo de sócios. Teve um caso bem legal que tu compartilhou com a gente, que foi quando uma empresa perdeu os 2 sócios fundadores. Tu queres contar esse caso? Porque esse caso é bom, né? Eles tinham o acordo de sócios? Tinham. E aí foram eles que escolheram a pessoa que assumiu? E o mais curioso é que quem assumiu a empresa foi a ex-mulher de um dos sócios. Olha só. Ela já trabalhava assim na empresa e ela que assumiu, né, à frente dessa empresa. Faleceu toda a família, né? De todos os sócios. Então, eles estavam todos no mesmo avião. É uma coisa que eu sempre falo até para os meus clientes. Não viajem juntos. Querem ir para o mesmo lugar, vão em voos separados. Porque o teu patrimônio inteiro vai... pode nunca acontecer? Pode, mas pode acontecer. Né? Esse caso aconteceu numa empresa do nosso ramo, né? E os 2 eram 2 ou 3, eu não me lembro. Os 2 faleceram de uma hora para outra, suas esposas faleceram, os filhos faleceram. E eles estavam muito bem estruturados ali na questão de quem ia continuar a empresa. E hoje a empresa é uma das maiores empresas ainda. Então, o acordo de sócio foi fundamental ali, né? O planejamento sucessório, né? Que o acordo de sócio traz esse planejamento sucessório. Eu gostaria que tu falasse também o que você, como guardiã dessas empresas, empresária dessas empresas, o quanto o jurídico é importante para essas empresas desse mercado, para qualquer empresa, na verdade, né? Mas um case que te marcou, assim, que bom que nós estávamos... Do que exatamente você livra esses empresários? Assim, qual que é a diferença de ter e não ter a Fran? Tu diz no ramo do consignado? Dos teus clientes, do que você protege eles de perder? Por que é tão importante te ter no negócio? O que acontece? No ramo do consignado existe uma coisa chamada estorno. Estorno bancário. Então, o meu cliente, ele vende para um determinado banco. Às vezes eles fazem antecipação, alguma coisa assim, ou deu alguma fraude, alguma coisa, vai ficando negativa a conta dele no banco. Basicamente é isso. Só que esse negativo vem através de processo, que foi o próprio banco que defendeu, e daí vai ficando negativo, aquelas custas e tudo mais. Antigamente, os clientes falavam, vou pagar isso aqui em produção e vida que segue, que eu não posso brigar com o banco. Hoje, a gente traz uma análise dos processos que o banco defendeu. Então, a gente faz o cálculo para ver se é exatamente aquilo que é devido. A gente vê se o banco não falhou na defesa, se o banco não perdeu a audiência. Então, por exemplo, eu tenho um case que a gente chama a planilha de 1000. Que eram 1000 casos, 1000 e poucos casos. E desses casos, a gente economizou só para ele, no mês de novembro do ano passado, ano retrasado, 5 milhões. Então, é relativamente muito importante. Ele não recebeu esses 5 milhões no bolso, mas ficou 5 milhões positivo no banco, né? O banco reconheceu que falhou ali em determinadas situações. Entendi. Então, para fazer isso, tem que conhecer o teu mercado. E é isso o diferencial que eu vejo os meus clientes quando eles vão me indicar para outros. Não, ela entende, tu não vai precisar explicar o que é uma portabilidade, como que foi a fraude, porque ela sabe, porque ela está dentro do mercado. Legal. Né?
Eu quero sair um pouco agora da Fran advogada, excelente naquilo que faz, grande no seu mercado, para falar um pouco da Fran, mãe, esposa, amiga e Fran. Eu te recebi de volta recentemente, a gente está caminhando há algum tempo juntas já. E quando nós nos encontramos, você me trouxe o seu quadro de sonhos, com vários sonhos realizados. E um muito especial. Então, eu gostaria que tu falasse de todos. E por último, do mais especial, que eu acredito que foi a tua grande realização como ser humano e como profissional, né? Coisas que só o nosso trabalho pode nos proporcionar. Faltou lencinho. Bom, lá naquela imersão, eu cheguei em casa e fiz o quadro dos sonhos. Não, foi antes da imersão. Foi quando eu fiz o 322. Eu fiz o 322 grávida. E aquele quadro, ele era muito distante. Primeiro porque eu tive a situação de não aceitar a gravidez, né? E daí isso é uma outra pregação. Mas depois a gente faz sobre esse assunto que salvou bastante gente quando eu contei. Aí eu coloquei lá, eu ser mãe, eu casar, porque na época eu não estava junto com meu marido, eu ter um carro importado, eu ter uma casa com uma cozinha aberta, eu viajar, eu ser dona do escritório, eu ter um cartão Black, porque nem na época nem cartão eu tinha. Eram umas coisas assim que hoje eu olho assim, meu Deus, eu não acredito que eu queria um cartão, sabe? Mas para mim era tão longe. E ao longo desses 5 anos, eu fui dando checkzinho assim em cada um. O mais importante, sem sombra de dúvidas, foi o nascimento da Maria super saudável e linda, de olho verde, morena. Nem dos meus maiores sonhos eu ia imaginar uma criança daquela. Não sabia que eu tinha esse dom. A restauração do meu relacionamento, porque na verdade nem existia um relacionamento antes de engravidar, assim, né? Existia alguém que eu estava conhecendo. E conhecer ele e ver ele se transformar no homem que ele é hoje, para mim também é um dos meus maiores sonhos. Hoje até eu olhei no Instagram um post assim aleatório que estava assim, eu sempre pedi para Deus um homem que abrisse a porta do carro para mim. Hoje eu tenho e tenho que aprender a deixar ele abrir. Porque a gente é tão a gente, né? E esse esforço diário de me colocar num papel da esposa dele e deixar ele se tornar o homem que ele está se tornando cada vez mais, sabe? E o sonho que também nem nos meus maiores sonhos eu ia imaginar, que era um sonho de criança, era ir para Disney. E era para ir para Disney com a minha mãe. Esse era o meu sonho. Ir para a Disney com a minha mãe e com a minha família extrapolou, assim, zerei. Eu tenho que abrir um outro quadro de sonhos, assim. Tá lá vendo os fogos, abraçada com a mãe, a Maria não entendendo muito bem, mas ela abraçada, curtindo o momento, e a gente dizendo para Deus quão maravilhoso tu foi na nossa vida, assim. Eu não sei nem te explicar, Rô, o que eu senti lá. Poder colocar férias na bolinha do meu WhatsApp e estar imersa com a minha família, realizando o meu sonho, com a minha madrinha e tudo mais, foi especial demais, assim. E o mais curioso é que eu estava tendo, meu Deus, previsões e pesadelos horríveis em relação à empresa. E eu levei o computador e eu falei, vou ter que trabalhar. E eu já estava vendo essa grande frustração, vai dar um monte de problema. E a equipe não me ligou em nenhum dia. E daí eu pensei assim, elas não estão me ligando porque o BO foi muito grande, né? Aí eu cheguei, tinha uma mensagem bem linda no quadro, eles esperando a gente. E daí eu, tá, e aí? Qual o problema? Que problema? Não teve problema. Aí ali eu vi que todo mundo é substituível. Até a gente, dono da empresa. Então... Dá pra viajar mais. Acho que os cheques foram bem, assim, tipo, gestão do escritório estava legal, a viagem foi maravilhosa. O que tu acredita que te tornou... Quais foram o que tu desenvolveu que tu acredita que te fez realizar todas as coisas em tão pouco tempo? Diminuir a rigidez, me aproximar de Deus, sem sombra de dúvida. Esse, inclusive, tinha que ser o primeiro, né? Tá na mesa certa, tá com as pessoas certas, ouvir mais e falar menos. Eu tinha um defeito, assim, ainda falo, assim, as coisas que eu penso e tudo mais, mas com muito mais pudor. Eu acho que a gente tem que ser uma boa ouvinte.
E foi assim que a gente aprendeu. E quando a gente falha, as pessoas têm medo de pedir desculpa, né? Ontem até aconteceu uma situação no escritório, assim, que uma ficou chateada com a outra. E eu pedi desculpa para a pessoa que ficou chateada, porque eu falei, eu aprovei aquela mensagem que foi mandada. Então, eu te peço desculpa se para ti pareceu para ti, mas não era. Então, é tentar criar ambientes no qual todo mundo se sinta confortável, ainda que tu não consiga agradar todo mundo, né? Para quem está nos ouvindo e tem o desejo de ser esposa, de ser mãe, de ser uma grande profissional, de realizar um monte de sonho, de viajar, de ser reconhecida, o que tu tem para dizer para essas mulheres? O meu ponto-chave do meu crescimento foi a minha filha. É isso. Tenham filhos. Não filhos, mas um filho, talvez. Porque a Maria me deu força para ser melhor que a minha mãe. Num bom sentido, sabe? Minha mãe me deu tudo que ela pôde e eu gostaria de dar mais do que a minha mãe deu para mim. Em afeto, em tempo de qualidade, em presente, em boa educação. Então, a Maria foi a minha grande virada de chave. Eu não seria uma boa empresária, reconhecida do jeito que eu sou, se eu não fosse uma boa mãe para Maria Helena. Se não tivesse um porquê. Não, exatamente. O meu porquê são eles, assim, o Douglas e a Maria. E essa é para mim. Tá. O que tu encontrou? Eu te vejo vivenciando, experimentando tanto o clube assim e contribuindo e trazendo gente e desfrutando. O que tu encontrou? E para as mulheres que às vezes têm dúvida, têm medo, às vezes pensa que é preconceito, né? Essa palavra. O que tu encontrou? Eu entrei no clube apostando no meu reposicionamento. Foi isso que eu falei. Não, eu quero fazer isso, eu vou cobrar. E foi assim, fiz uma lista, eu quero cobrar isso. E, honestamente, o meu faturamento aumentou. E não foi a Roberta que foi lá no meu escritório e falou, tu vai fazer isso aqui, isso aqui. Não foi isso. Foi uma construção da Francine para ter aquele posicionamento dentro do escritório, né? Te ver como tu trata ali o time, as pessoas, como a gente... Isso a gente traz para o escritório, reverbera dentro do escritório. E quando alguém pensa... Várias pessoas me mandaram áudio perguntando já, né? Antes de entrar, o que tu acha? Eu falo assim, eu fui com o objetivo de crescer o escritório e conseguir, mas eu permaneci por me encontrar. Por encontrar o feminino, por estar perto de pessoas que são muito melhores do que eu e aprender diariamente com elas, por ter momentos de lazer. Mas sabe aquele lazer que não tem segunda intenção? Uhum. Sabe aquele lazer de que quando a gente era jovem, vamos sair para uma festa? Não, é um lazer muito melhor do que isso. Um lazer produtivo. Um lazer produtivo, sabe? Tipo, a gente ter ido pro golfe. Eu fiquei eu tava muito feliz naquele lugar. Tava todo mundo, né? Muito feliz e sabe, sem ter coisa focada. Eu tenho que fazer isso agora, Não, a gente tava todo mundo se conectando, todo mundo sendo feliz e livre. Exatamente. E é isso que eu encontro no clube. No Clube Master, assim, eu não vejo... Como é que eu vou te explicar? Uma coisa forçada, sabe? Uma coisa rígida demais. Que era o que a gente de fora, às vezes, achava que tinha uma rigidez. Não, é uma coisa leve. Tu tá lá porque tu quer. Vai ter um almoço hoje. Não tô afim de ir, tá tudo bem. Tá tudo vai bem. No próximo. Vai no próximo, sabe? Então, eu sinto isso. Eu me sinto feminina estando no clube. E era uma coisa que eu procurava, mas eu não sabia onde encontrar, porque o meu trabalho me faz ser muito masculina, né? Então, fazer coisas de menina e ter o meu tempo na agenda, o tempo para mim é muito importante. Obrigada. Minha linda, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. Eu amei te receber aqui e ouvir um pouco mais de você. E eu acredito que a tua vida, a tua jornada, o fato de tu estares... de ter conquistado tantas coisas tão rápido, assim. E, assim, é claro que não é rápido. A gente que tá dentro, a gente sabe que não é rápido, né? Leva 10 anos pra ser rápido. Quando a gente olha pra trás, a gente fala, foi só isso. Né? Tava lá batendo na porta e tomando um monte de não. Aí, de repente, agora eu tô conquistando todas as coisas que eu queria. E
E eu sei que isso vai ser uma grande inspiração para quem nos ouve, para se desenvolver, para se colocar nesse lugar, porque eu acho que foi isso que tu fez, né, ao longo da jornada, sabe? Se colocar no desconforto, não ficou esperando nada cair do céu, assim, e ver essa jornada é muito inspirador. Então, para as mulheres que nos ouvem, eu acredito que vai ser uma chuva, uma bênção de inspiração através da tua vida. Tu queres deixar uma mensagem final nesse episódio para as mulheres que nos acompanham? Eu vou dizer para as mulheres que pensam em ser master, foi o que eu te mandei, né? Não sei se tu leu a minha carta. Li. Para mim, assim como no casamento, o master é ferro afiando ferro. Então, para quem ainda tá na dúvida, entenda, se você é ferro, você vai estar sendo afiada com ferro lá e a gente só melhora, né? Na beleza, na inteligência. É mesmo, né? Sim. Eu, se eu pudesse resumir o que eu ouvi de ti hoje, assim, se eu estivesse lá escutando, eu te vi melhorar como esposa, melhorar como mãe, melhorar como empresária, e eu acredito que é isso que nós estamos construindo juntas o tempo todo, sabe? Sim. Ninguém ali se conforma do jeito que está, independente, sabe? Tipo, como tu falou assim, realizei essas coisas, agora eu vou construir meus novos sonhos, eu vou para onde eu posso melhorar. Eu acho que é assim que nós somos ali, né? Como eu posso ser uma profissional ainda melhor e maior, servir mais e melhor as pessoas, como eu posso ser uma mãe melhor, como eu posso, onde eu estiver, como eu posso ser uma bênção. É assim que eu te vejo levando a tua vida, tu te vendo sendo lapidada, transformada, se permitindo viver isso. E é isso que eu desejo para as mulheres que nos acompanham e que estão aqui com a gente nesse episódio. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo teu tempo. Foi uma alegria te receber aqui. E para você que está nos ouvindo, deixa uma mensagem lá no Instagram da Fran. Qual que é o teu Instagram, Fran? adv.francine Reis. Se você ouviu, se você amou, se o seu coração foi tocado e você foi inspirada, vai lá deixar uma mensagenzinha para ela que você amou esse episódio. E até o próximo episódio com a minha próxima convidada, também para te encorajar e te inspirar aqui no W2W Cast.